Vamos continuar nesse assunto, agora recebendo Pilar Lacerda, que é secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Secretária, bem-vinda. Boa tarde. Bom, esse caso pode ajudar a criar uma regulação maior nas redes sociais para evitar a exploração de crianças e adolescentes? Boa tarde. Olha, nós já temos discutido aqui em Brasília há muito tempo essa questão da regulamentação. O CONANDA, que é o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, já fez ano passado 2 resoluções sobre crianças no ambiente digital. Nós criamos agora um comitê intersetorial para acompanhar e para cuidar e proteger dos direitos das crianças. Mas uma coisa para mim é muito clara: as plataformas têm que ser regulamentadas. O que acontece é uma monetização da exploração sexual de crianças e adolescentes por meios digitais. Quando o presidente Lula, em janeiro, assinou a lei que proíbe o uso de celular nas escolas, e gerou uma pequena polêmica, porque, na verdade, houve um raro consenso, né? Só os adolescentes, mas vamos combinar que se a gente fosse adolescente, a gente também não ia gostar. Os adolescentes reclamaram mais, mas a grande questão é que o mundo da internet ele não é entendido por gerações mais velhas. Então, eu penso, eu não deixaria minha filha, aos 13 anos, sozinha na praça central, na praça da rodoviária, na praça da Sé, às 3 horas da manhã. Podia não acontecer nada, podia acontecer tudo. Nós, pais e mães, deixamos nossos filhos de 10, 12, 13 anos no quarto ao lado, na internet. E a gente dorme tranquilo porque ele está ali do lado. E ali pode acontecer de tudo. Então, o vídeo do Felca, primeiro porque muita gente não conhecia por causa das nossas bolhas, o vídeo do Felca teve uma repercussão imensa e ele alerta para isso, para como que o algoritmo funciona, o uso que é feito. Então, aquele cuidado que muitos pais e mães já têm, de não postar foto de criança em rede social. Nenhuma Pilar. foto. Se postar... Oi. Ô Pilar Sakamoto aqui, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. Eu queria, na verdade, explorar exatamente esse ponto que você puxou, que você começou a levantar, que é a questão da responsabilidade e da responsabilização de pais, mães e tutores, de uma maneira geral. Porque é o seguinte, por exemplo, no caso artístico, você tem, inclusive, precisa ter autorização judicial para uma criança poder fazer determinadas atividades. Nesse caso, ao mesmo tempo que isso provoca em muitos pais, mães, tutores, aquele desespero do tipo, meu Deus do céu, olha o que pode estar acontecendo com meus filhos e eu não sei, né? Por outro lado, tem pais e mães que dizem, nossa, que legal que isso acontece com os meus filhos porque eles estão ficando famosos ou eles estão ganhando dinheiro. Isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a questão não é só o alerta. Para muita gente, isso é a saída da pobreza ou isso pode ser o futuro da criança, né? Como é que a gente encara essa discussão? Olha, Léo, esse é o grande problema. Nós temos 2 grandes problemas: a exploração sexual das crianças e adolescentes e do trabalho infantil. E o trabalho infantil, ele é proibido com raríssimas exceções. E este trabalho não é um trabalho que é feito gravar uma propaganda, que você vai lá numa terça-feira, grava, volta para sua vida normal. Ele vai num crescendo e ele vai envolvendo a família, ele vai tirando toda a privacidade da criança. Então, já temos depoimentos e histórias de jovens de 20, 30 anos que
contam da sua infância totalmente sem privacidade. Tem esse fato que, de repente, aquela criança está tirando a família da pobreza, então os pais e mães falam, ai, que legal. Tem o fato de ficar famoso, mas as consequências são muito pesadas. Então, na nossa Coordenação Geral de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, esse tem sido um debate junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, junto com o sistema de justiça, porque não é aquele trabalho artístico clássico. Ele é completamente diferente. Nós fizemos um guia, a gente fez um guia do uso de telas, que está sendo distribuído pelo Brasil inteiro, junto com a SECOM, com o Ministério da Justiça, com o Direitos Humanos, que tem um capítulo especial para pais, mães, tutores, cuidadores. Pilar, pode falar, Carla. Obrigada. Eu queria justamente nesse ponto, quando a senhora falou sobre postar as crianças, né? Uma dúvida aquela que surge. E nas redes fechadas, também existe esse alerta? Também tem que ter cuidado? Por exemplo, uma pessoa que não é pública, que está mostrando ali só a criança fazendo aniversário de 1 ano, por exemplo. Isso é uma questão. Como é que fica o alerta para esses pais também que são mais low profiles, mas têm as redes sociais? E aí uma outra coisa, que pode ser que esteja nesse guia essa informação, mas uma outra coisa, como é que o governo vê aí, né? Como é que as instituições e os órgãos podem se juntar precisa do Congresso mesmo para essa regulamentação acontecer, de fato, né? Nessa semana a gente viu o presidente Hugo Motta quase realmente colocou isso em votação e aí depois acabou criando uma comissão ali. A gente sabe como Brasília funciona, né? Aproveitar essas janelas de oportunidade. Essa criação da comissão, a senhora vê que perdemos uma janela ou ainda temos essa janela e ela não pode ser fechada? Olha, eu tenho medo também, porque a gente nunca sabe como que as coisas se desenrolam ao fim e ao cabo ali dentro do Congresso. Mas há uma comoção, e eu, inclusive, vi um vídeo da senadora Damares dizendo que regular isso não é infringir, acabar com a liberdade de expressão. Eu acho que, nesse momento, o pessoal da extrema-direita, que é radicalmente contrário, né, a qualquer tipo de regulamentação, eu acho que isso bateu muito em algumas pessoas, em alguns setores, mas bateu no conjunto do Congresso. Foram mais de 60, né, projetos de lei que vieram, né, da semana da publicação do vídeo do Felca para cá. Esse guia que a gente fez em janeiro desse ano, ele não tem um milésimo do impacto que o vídeo do Felca tem. Então, a gente sabe a importância desse vídeo e eu acho que o deputado Hugo Motta vai sim apressar a votação do PL 2628. Ele é um PL que está muito redondo. Poderia ter mais algumas outras coisas? Poderia. Mas do jeito que ele está, ele já é um avanço. E ele está pronto para ser votado. Então, se o deputado Hugo Motta quiser, isso vai à votação semana que vem. É um avanço. Perfeito. A gente tem também que discutir a questão da regulamentação e da regulação das plataformas. Mas aí você me perguntou, Carla, a questão da foto da criança do aniversário de 1 ano. Eu agora sou avó orgulhosa de criancinhas, de bebês. Pensei na minha mãe. Estou impossível. Estou impossível. Eu às vezes estou aqui em Brasília falando que tempo que eu estou perdendo. Mas os meus filhos têm, os dois, a maior preocupação de não postar. E eu vi uma juíza, que é uma juíza que tem dialogado muito com a gente, que é a Vanessa Cavanieri, ela dizendo assim, a não ser que a sua rede seja para você, seus irmãos, seus pais, uma rede fechada, você pode fazer ali um repositório de fotos, de memórias, de lembranças. Se for aberta para amigos,
não poste foto de seus filhos. E ela contou que uma coreografia em que as meninas saltam e saltam abrindo a perna. Os pedófilos, eles podem congelar e cortar aquela cena e fazer todo tipo de manipulação com aquela área genital das meninas. Eu, que não sou dessa geração, eu fiquei muito impressionada. Ela falou, você pega o rosto de um bebê e coloca esse rosto pela inteligência artificial em várias cenas. Então, a recomendação é não poste, a não ser que seja uma rede hiper fechada, porque os usos podem ser usos muito graves. Por que acontece? É uma menina de 7 anos, que, quando chegar na escola, a turma dela está rindo dela e ela não sabe por quê. Porque tem um vídeo dela da internet fazendo danças sensuais que ela não fez. Então, é uma coisa tão complexa que não dá para comparar com as meninas dos anos 90 que dançavam na boquinha da garrafa no programa do Gugu. É completamente diferente. É verdade. É grave, essas cenas são vendidas, então há uma monetização, há um enriquecimento dessas pessoas, e as plataformas sabem e podem indicar quando tiver um algoritmo ali que identifica o rosto de uma criança para que ele seja capturado. Então, é preciso, elas todas falam, não, estamos sim regulando, TikTok é para mais de 13, só que ali é uma autodeclaração. Então, uma criança de 7 pode chegar e falar, você tem mais de 13? Tenho. Verdade. Tem que ter outras formas de verificação. Perfeito. Secretária, agradeço demais a sua participação, até um serviço prestado também, né, para familiares, tutores de crianças e adolescentes. Obrigado pela participação. Bom trabalho para a senhora. Obrigada a vocês. Obrigado, Pilar. Até uma próxima.